Muito boa noite a todos. Vamos começar o nosso evangelho na noite de hoje, aguardando aí os nossos amigos, nossos companheiros, começando a entrar na sala. Eliane chegando aí. Cleide, Mônica, Dora, Lili. Muito bem, vamos chegando aí para a gente começar o nosso evangelho da noite de hoje. Fátima, Luciano, Ivânia, Laura, todo mundo chegando aí para a gente começar o nosso evangelho da noite de hoje. Lembrando, obrigado Luciano, boa noite a todos. Carlos Antônio chegando aí, seja bem-vindo. Carlos Antônio, Dora Vasconcelos entrando, Analice. Muito bom ter todos vocês aqui na nossa live de hoje do Evangelho. Lembrando que hoje nós vamos fazer o sorteio do número que a gente vai comentar na noite de hoje. Luciana entrando aí. Sejam todos bem-vindos. Elisângela, sejam todos bem-vindos em nome de Cristo, nosso Divino Mestre, nosso amigo. Agora nós vamos nos preparar para fazer a nossa prece, lembrando sempre que a assistência dos Espíritos, elas independem de nós estarmos presencialmente ou não. Solange chegando, Luciele. Então, podemos diminuir a luminosidade do nosso ambiente para que a gente possa fazer a nossa prece o mais concentrado possível. Daniel também chegando, vamos à nossa prece. Querido amigo e mestre Jesus, mais uma vez aqui voltamos para esse encontro nesse final de tarde de domingo, com o privilégio de poder contar sempre com a sua proteção, com a sua bênção. Pedir ao Senhor que nos ajude, que nos anime, que nos dê inspiração e que possamos nos conectar em torno do seu Evangelho, da lição que vai ser lida na noite de hoje, a fim de que possamos aproveitá-la, levando conosco para o nosso dia a dia lá fora as lições do seu Evangelho. Ajuda-nos, Mestre, a abençoar os desafios de cada dia, as lágrimas, as alegrias, as dores, porque tudo que ocorre em nossas vidas há uma razão de ser, e em nenhum momento estamos desamparados, assim como o Senhor nos garantiu lá de cima do Calvário, de que o Pai não desampara nenhum de seus filhos. Abençoa as nossas companhias espirituais, nossos anjos da guarda, nossos entes queridos. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nas fugas, no desespero, na agonia, na angústia. Aqueles que estão desencarnando ou que desencarnaram recentemente. Que todos recebam a nossa vibração de paz, de equilíbrio, serenidade. Mais uma vez, obrigado, querido amigo Jesus, e ser conosco, agora e sempre. Hoje, também está chegando mais gente aí, Franciele, Ilza, que mais está entrando aí, Rael, Maristé, muito bem, muita gente chegando aí. Nós já temos aí, Cláudia também chegando. E nós, lembrando que quinta-feira nós temos a nossa doutrinária às 19h30. Dora também entrando aí. E nós vamos hoje fazer o sorteio. Não é? Que eu estou vendo aí também o seu Nelson chegando. Dora já optou pela página 31. Já foi feita aí, Dora está solicitando a página 31.
Dora foi ligeira hoje aí na escolha da página, né? A gente sempre, eu quero lembrar também a vocês, Anchisen também entrando aí, Dinha, Lurdinha, muito bem, muita gente chegando aí no Evangelho, Edilene. Agora nós, lembrando aos que estão chegando, que a gente faz um sorteio da página 25 a 238 deste livro. Este livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quem tem outro livro, outra edição, que não necessariamente essa, nós vamos informar o capítulo e o item correspondente à página escolhida. Então, toda segunda-feira, a gente pode escolher vocês podem escolher, a Dora já escolheu aí a página 39, mas também no domingo 31. Dora escolheu a página 31, desculpem. Mas no próximo domingo, vocês podem mandar pelo direct uma sugestão de tema do Evangelho, dizendo o capítulo e o item que quer que seja estudado na noite do Evangelho. Porque vai ser semana sim, semana não. Uma semana a gente faz assim, essa escolha aleatória, e na outra semana a pessoa pode enviar por direct uma sugestão de texto para ser estudado. Então vamos aqui pegar, Carla também chegando aí, Fábio, vamos pegar a página 31, que é a página sugerida pela nossa amiga Dora. 31. Como na página 31 ela não tem um item especificamente, não é o início de um tópico, nós vamos voltar para a página 28. Quem tiver com essa edição é a página 28, e quem tiver com outras edições é o capítulo 1 do Evangelho, item 9. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1, item 9, a Era Nova. Então hoje nós vamos ter a Era Nova, que é, deixa eu desligar aqui um aparelhinho que está dando uma interferenciazinha aqui na nossa live. Deixa eu mostrar ele aqui para ele ficar caladinho, agora sim. Então, como eu ia dizendo, é capítulo 1, item 9, Instruções dos Espíritos, a Era Nova. Esse é o trabalho que nós vamos fazer na noite de hoje. É muito bom que vocês que têm o Evangelho acompanhem a leitura, porque nós vamos estar frisando, parando em alguns pontos, né, fazendo algum comentário, a gente vai estar citando os parágrafos e os pontos relevantes para a nossa conversa. Como é um item relativamente grande, vamos ver se dá para a gente ler todo. É um trecho bom, a Era Nova. Vamos à leitura. Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. Olha que coisa interessante, viu? Deus é único, e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Tem um ponto aqui que eu vou fazer um comentário rápido, que é o seguinte: na terra, na época de Moisés, não só existia o povo hebreu, existiam muitos povos, muitas comunidades, no mundo inteiro, na terra toda, em todos os continentes. E por que aquele povo foi escolhido? Porque antes de Moisés havia o culto do politeísmo. Quer dizer, se adorava muitos deuses, Deus de ouro, Deus disso, Deus daquilo, era um animal, era o sol, era a lua. Então havia muito misticismo, muita magia, e muito culto a um Deus que era o Deus daquela comunidade. Muito importante perceber isso. O Deus era o Deus daquele povo. Assim era antes de Moisés. Mas os espíritos na terra evoluem. E é preciso de quando em quando eleger um povo, uma liderança, para dar o próximo passo do ponto de vista espiritual. Então, aí o texto diz aqui, ó: o povo hebreu foi um instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação. Mas por que o povo hebreu foi escolhido?
porque era o povo que apresentava a melhor condição de elevação, de evolução naquele momento. Não era um povo evoluído ainda, é importante que se diga. O povo hebreu não era um povo evoluído, mas era um povo que já tinha as condições de poder entender a ideia de um Deus único. Porque antes era um politeísmo, eram vários deuses, e o Deus era o Deus do povo. Os próprios hebreus tinham o seu Deus, que era Jeová, era o Deus do povo hebreu. Não era o Deus dos outros povos, era só o Deus do povo hebreu. Continuando a nossa leitura para a gente poder entender bacana esse assunto. No segundo parágrafo, temos o seguinte: os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam o sentido porque, postos em prática em toda a sua pureza, ele não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como o farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos, semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que precisasse perdoar a um inimigo. Olha que coisa interessante. Nós, naquela época, éramos semi-selvagens. O povo hebreu, como eu já disse, não era um povo evoluído, mas era um povo que tinha a melhor condição. Então, Moisés é o espírito, não é, que recebeu a missão, era um espírito mais elevado do que aquele povo, então era um missionário. Ele recebeu a missão de semear uma nova moral. Por isso que a gente tem a lei mosaica. Né? Então a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento daquele povo, que se encontrava ainda semi-selvagem quanto à questão do aperfeiçoamento da alma. Então, eles não teriam compreendido, porque eles estavam saindo de uma compreensão de Deus muito primitiva. Então Moisés teve que ser um pedagogo. Além de líder, né, ele teve que lançar a mão de instrumentos pedagógicos para, ao longo de 40 anos, ir tirando aquele povo de uma crença em um Deus particular, em um Deus material, em um Deus irado, em um Deus que tinha raiva, se vingava. E Moisés tinha que tirar esse povo dessa condição para a crença em um Deus único. É um Deus que não é um Deus material. É um Deus que agora é Deus de todos. Não foi fácil a missão de Moisés. Continuemos a nossa leitura. Depois de 1.300 anos de Moisés, que foi um trabalho muito grande. Aliás, vamos continuar lendo aqui que eu parei. Desculpa aí. No meio do no meio do quarto parágrafo, a gente tem o seguinte: sua inteligência daquele povo, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sob o das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade, e não se teriam convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Olha que coisa interessante. O povo hebreu, juntamente com os egípcios, apesar de serem bastante inteligentes, mas espiritualmente não eram inteligentes. Era um povo atrasado espiritualmente. Então, eles não saberiam entender uma religião espiritual, inteiramente espiritual. Continua o texto. Era-lhes a este povo preciso uma representação semimaterial, tal qual lhe ofereciam então a religião hebraica. Então a religião hebraica tinha uma representação semimaterial de Deus. Moisés não pôde quebrar isso logo de cara. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. Então os holocaustos continuaram, porque era uma forma mais peremptória, mais patente, para aquele povo não, de uma hora para outra, sair dos seus rituais materiais para uma crença espiritual, um refinamento assim de uma hora para outra. Então, Mônica está lembrando aí, para quem está entrando agora, estamos estudando o capítulo 1, item 9, a nova era aí do Evangelho. Muito bem. Vamos continuar aqui a nossa leitura.
O Cristo, aí 1300 anos depois, o Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. A moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. É a lei do progresso, à qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Pois bem, vamos fazer então um comentário do Cristo. Depois de Moisés, 1300 anos depois, o Velho Testamento em pauta, a ideia de Deus único em pauta, não é? O combate à adoração de ídolos, né, de imagens, enfim, do bezerro de ouro. Então, 1300 anos depois, Jesus, que é o governador supremo do planeta, ele avalia que a humanidade já está em condição agora de dar um novo salto na compreensão espiritual, na compreensão de Deus, na sua educação religiosa. Pois bem, então o próprio Cristo vem, ele encarna no planeta. Nunca digamos que Jesus reencarnou. Ele encarnou, porque ele nunca havia encarnado antes aqui. Ele encarnou na Terra para dar o salto definitivo, né, para a educação espiritual da humanidade. Ele foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime. Olha que coisa, Moisés ensinou uma moral apropriada ao estado daquela época, 1300 anos antes. Mas a gente ainda era meio selvagem, bruto. 1300 anos depois, Jesus veio trazer um novo estágio. Ele percebeu que a gente melhorou, que a gente já tinha condição de receber um novo capítulo de moralidade espiritual. Então, Jesus trouxe, ele foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo. Olha, que deve renovar o mundo. Então, o mundo, com Moisés, o mundo não se renovou, porque apenas o povo hebreu ficou com a posse desse código, que não se propagou pelo mundo, até porque não tinha globalização, não tinha como se propagar. O Deus ficou sendo o Deus do povo hebreu. Com Jesus, não. Ele diz assim, o Cristo foi iniciador, a moral evangélico-cristã que deve renovar o mundo e não mais um povo. Isso é interessante. A moral do Cristo renova o mundo. Ela tem como objetivo aproximar os homens e torná-los irmãos. Lá na lei de Moisés, no Velho Testamento, não havia essa irmandade, né? Não tinha aproximação. As tribos brigavam, porque a Terra Santa só era prometida para um povo. Essa era a interpretação do povo, mas não era o desejo de Deus. Então Jesus vem quebrar com essa interpretação e vem oferecer ao mundo um conceito agora plural. Deus é de todos, todos estão fadados a ser felizes, todos têm que chegar ao Pai. Então, continuemos. Aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e amor ao próximo, e criar entre os homens uma solidariedade comum, de uma moral, a moral do Cristo, enfim, que deve transformar a terra, e dela fazer uma morada para espíritos superiores àqueles que a habitam hoje. Então, o propósito de Jesus foi tornar a terra um mundo superior àquele que tinha na época. Um mundo que deveria ser habitado por espíritos bem melhores. Ele iniciou esse trabalho. Então, seguir o Cristo significa estar se habilitando a essa conquista, a esse novo mundo que o Cristo nos prometeu. É a lei do progresso. Olha que coisa interessante. A lei do progresso é uma lei a que a natureza toda está submetida. Não há uma lei do progresso só para a Terra, é uma lei do universo inteiro. Essa lei se cumpre. E o Espiritismo é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Vamos continuar aqui a leitura para a gente entender essa expressão ligada ao Espiritismo.
são chegados os tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Essas ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, percorreram e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não. Elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Conclui o texto. Foi Moisés quem abriu o caminho. Ok? Lembra lá no início? Moisés foi o Espírito que abriu o caminho para nos mostrar a ideia de um Deus único, um Deus que não é material. Então, Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Em que sentido? Apesar de Jesus ter vindo aqui há 1.300 anos, aliás, há mais de 2.000 anos, ele veio mostrar ao mundo que nós devíamos agora aperfeiçoar o código, as leis espirituais. Que não deveria mais ser o dente por dente, olho por olho, dente por dente da lei mosaica. Que Deus não era mais aquele Deus irado, aquele Deus que impunha seus caprichos, aquele Deus que amava, que privilegiava uns e condenava, castigava outros. Jesus veio dar agora um código diferente. E quando perguntado a ele, e agora, Jesus? O Senhor está trazendo uma nova lei, o Senhor veio destruir a lei? Então Jesus simplesmente falou, não, eu não vim destruir a lei, eu vim dar o cumprimento da lei. Agora, então perguntaram de novo a ele, mas qual é a lei? Qual é o principal mandamento? Qual é o principal código aí? Qual é o principal artigo da lei? Então Jesus diz, amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nessas duas leis se resumem todas as outras leis. Olha que coisa interessante. Todo o Velho Testamento agora, ele é revogado, não que ele não sirva, não que ele não serviu, não que ele não deva ser respeitado, mas ocorre que precisamos de um novo patamar evolutivo. Daí porque Jesus diz que revogam-se as leis anteriores e agora valem essas duas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que é que o Espiritismo tem a ver com isso? O Espiritismo, ele veio no momento em que nós, de certa forma, deformamos a mensagem do Cristo. Nós criamos hierarquia com a mensagem do Cristo, nós criamos salvação, nós criamos inferno, criamos céu, criamos privilégios, criamos indulgências, santificamos, condenamos, matamos, demos privilégios, enchemos os templos de ouro. A gente ainda continuou meio mosaico, né? Meio lá do hebreu. Esse negócio acompanhou a gente ainda. Os cultos pagãos de Roma nos acompanharam, assim como as ideias judaicas. De certa forma, empobreceram a mensagem do Cristo. Então o Espiritismo vem para tirar essa fumaça que nós colocamos em torno da mensagem do Cristo e deixar clara que a mensagem do Cristo é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E de que não há hierarquia, que não há privilégio. O Espiritismo veio explicar a mensagem do Cristo no sentido de que essa mensagem na nova era é uma mensagem endereçada ao espírito imortal. Como era a mensagem do Cristo antes da doutrina espírita? Era uma mensagem endereçada a quem? A quem morre. A gente deu um valor enorme à morte, porque a morte selava o nosso destino. A igreja dizia que com a morte estava selado o destino. Você morria e não sabia o que era que ia acontecer, e meio com uma regra assim meio imposta, você ia para o inferno, ou para o céu, ou para o purgatório. Olha, ia muito mais gente para o inferno, porque para o céu só iam os santos. Era um Deus que fez uma casa pequena.
E Deus que fez um educandário que não tinha competência de educar muita gente, só educava poucos. Por quê? Onde era que estava o erro? É porque a mensagem do Cristo parecia que tinha sido endereçada para um mortal. A morte recebeu um valor enorme. Tudo dependia dela. Eu podia me esforçar a vida inteira. No final da vida eu morria. E se eu cometesse erros, não havia mais como me redimir deles. Eu teria que ir para o inferno. A morte selava o meu destino. Aí vem a doutrina espírita dizer, não, Jesus não endereçou o evangelho para os mortos. Não endereçou o evangelho para quem morre. O evangelho é endereçado para os imortais. E nós somos imortais. A humanidade inteira é imortal. Nós sobrevivemos. O corpo é passageiro. Todos nós vamos deixar. Agora, amanhã, daqui a um ano, 10, 20. Uma hora a gente deixa o corpo. O corpo é um meio e não um fim. O fim é o espírito. A imortalidade do espírito é o endereço do evangelho. Essa foi o maior esclarecimento que a doutrina espírita trouxe. O evangelho é para um ser imortal. Na nova era, não dá mais para se apegar às coisas, ao corpo. Não dá mais para se apegar às reclamações, às dores. Não dá mais para se apegar à superstição, ao azar, à sorte. Não, na nova era, eu sou espírito. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro desse reino que Jesus nos prometeu. Meu reino não é deste mundo. Na casa do meu pai há muitas moradas. O universo inteiro é o bem que eu destino a todos os meus irmãos. Então, a nova era é a era em que nós seremos forçados a encarar a vida sobre o ponto de vista do espírito. Não necessariamente sermos espíritas, mas termos a consciência da imortalidade. Termos a consciência de que estamos submetidos a uma lei de progresso e que a reencarnação é um meio, é um mecanismo que nos coloca de volta aos cenários de que necessitamos para continuar o nosso processo educativo. A misericórdia de Deus se cumpre, portanto, através da doutrina espírita, mostrando claramente à humanidade de onde viemos e para onde vamos. E quais são as leis que regem essa caminhada? Que ficou obscuro porque nós obscurecemos a mensagem clara do nosso Divino Mestre Jesus. Agora, nós vamos aí ter um breve momento aí de perguntas, de observações, não é? Todos leram aí o texto, aí pode ser que tenha alguma pergunta, alguma dúvida, para a gente poder, não é, esclarecer. Mônica está colocando aí que nós segregamos, exatamente. A ideia de religiosidade era de segregação. Então, a religião A era de Deus. Aí a religião B dizia, não, Deus é nosso. Ou então, o da religião A se salva, os da B não se salvam. O Espiritismo traz uma nova era, relembrando aquela história lá de Moisés, não é? Do Cristo, trazendo agora um Deus para todos. Então, o Espiritismo ele não é segregacionista. O Espiritismo não diz que quem se salva são os espíritas. O Espiritismo diz que quem se salva é quem pratica caridade. Fora da caridade não há salvação. Aqui nós temos também aqui de Eusa, ela está dizendo aqui, a nova era é a nossa evolução. A nova era é a nossa evolução como espíritos. Sim, a nova era é o momento em que nós estamos sendo, de certa forma, avaliados para ver se realmente a gente compreendeu que somos espíritos. Não necessariamente santos, mas que somos espíritos e que precisamos evoluir, nos educar, combater as nossas imperfeições para sermos dignos de continuar nessa caminhada em direção a Jesus, a esse encontro com Ele. Porque Ele não quer se encontrar com os ricos, bonitos e santos e sem pecados, não. Jesus quer se encontrar com aqueles que entenderam as leis de Deus, aqueles que perceberam que tem que continuar caminhando, aqueles que transformaram as suas lágrimas e as suas dores em bênçãos, aqueles que se esforçaram para perdoar os inimigos. É Messia que fez a pergunta aqui, tem um nome diferente aqui, né?
Ok, às vezes o nome que aparece aqui é um nome diferente do nome que eu conheço da pessoa, mas a nova era é a nossa evolução como espíritos. Eu não diria que é a nossa evolução, mas é o momento, é o contexto que afere a nossa condição, né, de estarmos vivendo este momento, vivendo esse momento, até esse momento que a gente está vivendo agora, de Covid, por exemplo, né? Não há azar, não há sorte, não há dor sem sentido. É um momento que pode doer para o corpo, mas vai aperfeiçoar a alma se essa alma dignificar a sua dor, se ela tiver a compreensão clara da sua imortalidade. Porque foi isso que Jesus, ele ratificou inúmeras vezes: meu reino não é deste mundo, querendo dizer que o reino dos homens é um reino baseado no corpo. Mas um reino baseado no corpo, a onda vem e derruba, é um castelo de areia. O reino de Jesus é o reino da imortalidade, é o reino do Espírito que nunca morre, é o reino do Espírito que caminha sempre em direção à comunhão com o Pai. Quero ver se aparece aí mais alguma observação. Acho que não. Estamos chegando aí às 19h30. Cravamos aí 19h30. A dona Amália está entrando aí também agora, mas já está entrando já no finalzinho. Mas é bom. Que bom que chegou a tempo de participar da nossa prece final, não é? Agora então vamos pedir aí a todos que diminuam a luminosidade do ambiente, estiverem com seu copinho d'água do lado. Os espíritos que nos acompanham vão aplicar o passe, não é? O passe é aquele trabalho que nós temos lá no centro e não deixa de ser feito pelo fato de não estarmos lá. Então, fiquemos contritos, harmonizados, que nós vamos receber o passe, assim como aqueles que estão no atendimento fraterno. Vamos todos receber essa bênção que é o passe espiritual. Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, muito obrigado por mais essa noite, esse encontro em torno dos ensinamentos do Evangelho. Como é bom, querido Pai, relembrar os seus propósitos, a nossa história espiritual, relembrar que um dia saímos da selvageria, recebemos o seu código através de Moisés, que nos mostrou a ideia de um Deus justo e único. Depois recebemos o prêmio, o maior prêmio que já recebemos em nossas vidas, que foi a vinda materializada do nosso divino Mestre Jesus, que trouxe o código eterno, o código que nos coloca como cidadãos do universo, o código que nos ensina a maior de todas as leis, que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar aos nossos irmãos como a nós mesmos. Muito obrigado mais uma vez, Pai amado. Abençoa os nossos lares, as nossas casas, nossos irmãos, aqueles que estão em sofrimento, encarnados e desencarnados, aqueles que estão, de alguma maneira, ainda pensando em vingança, em violência, em agressividade, os que estão com desesperança, os que estão infelizes, para que todos recebam, não só nós que aqui estamos participando, mas que as vibrações dessa prece se estendam por todos os recantos, para auxiliar aqueles que necessitam de ajuda na sua caminhada. Muito obrigado, Pai amantíssimo, e dá-nos a tua bênção e a sua proteção hoje e sempre. Quinta-feira, nós estaremos de volta, esperando todos vocês, na nossa doutrinária, na quinta, às 19h30. Teve mais algumas observações aqui, mas a gente vai deixar para outra oportunidade. E na quinta, se Deus quiser, estaremos todos aqui às 19h30 para a nossa doutrinária da noite. Muito obrigado a todos.
Um grande abraço a todos aqueles que estão aqui presentes e estaremos juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Um abraço apertado a todos. Deus nos abençoe.